Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre Americanas, tá? E como que vocês poderiam ver que alguns indícios de que a empresa apresentava alguns grandes problemas, tá? Então fica até o final desse vídeo se você quer entender esse case que, ao meu ver, marcou o mercado financeiro, tá? A empresa, se a gente for pegar nos últimos 30 dias, ela caiu 75%. E depois de toda a questão de ser desvendado o rombo de quase 20 bilhões, a gente vê uma queda de 83% nas ações. Um fato que está sendo acusado é fraude contábil. Eu quero destrinchar tudo sobre isso, direto e reto, sem enrolação. Já tô aqui com o status para a gente conversar um pouco sobre. Mas antes, só para dar um passo atrás e colocar todo mundo na mesma página, o que aconteceu com a Americanas? Basicamente, no dia 1º de janeiro, assumiu o novo CEO da companhia, um novo diretor-presidente. 9 dias depois dele ter assumido, ele renunciou, dizendo que existiam diversas inconsistências contábeis que levariam a companhia a apresentar um rombo de 20 bi. Tá? Esse é o tamanho das contas que não estão fechando. Por quê? Por que disso, né? Basicamente, eu vou até passar aqui no balanço da empresa. As empresas de varejo, elas costumam adquirir produtos a prazo, né? Ela pega o seu fornecedor e aí ela vai pagar esse fornecedor, essa mercadoria, depois de 90, 100 dias, né? Isso, quando a gente olha o balanço patrimonial da empresa, fica em passivo circulante, se for abaixo de 1 ano, ou passivo não circulante, especificamente na conta fornecedores. Como a Americanas ela tem muitos fornecedores, e muitas vezes ela quer alongar esse prazo, em vez de pagar no tempo do fornecedor, pagar um pouquinho depois, ela contrata um banco para fazer essa triangulação. Em vez de ser só Americanas e fornecedor, agora tem um banco no meio do caminho, e isso é chamado de risco sacado. Se você quiser saber mais sobre risco sacado, coloca aí nos comentários que eu posso comentar um pouquinho sobre, sem problema, aprofundar em um próximo vídeo, tá? E aí, depois disso, a gente tem que a Americanas, ela deixa de dever para o seu fornecedor e passa a dever para o seu credor, para o banco, né? E por conta disso, existem algumas divergências sobre como isso deveria ser contado no balanço patrimonial. E grande parte de vocês perguntam, pô, João, mas qual que é a questão de impacto, né? Se a gente for pegar fornecedores, é uma despesa não onerosa. A Americanas ela não paga juros mensal sobre esse produto para os seus fornecedores. Diferente do que para o banco. Para o banco, a empresa paga juros, e esses juros ele pode estar tanto em margem, custo, como também em resultado financeiro, despesa financeira. Ambos impactam o lucro líquido, ambos impactam o resultado da empresa, tá? Foi isso que aconteceu. E aí eu quero chamar atenção para uma coisa que poucas pessoas viam, né? Que é a questão de fluxo de caixa. Por quê? Basicamente porque a DRE, ou onde você vê lucro, receita, etc., você consegue blefar, tá? Contabilmente você consegue manejar de algumas formas que na DRE pareça uma coisa, enquanto no fluxo de caixa outra. E o que importa é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa que diz quanto dinheiro está entrando para a empresa e quanto dinheiro está saindo da empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa paga à vista algo, ele vai passar pela DRE como venda. Digamos que eu compre um produto de R$1.000, tá? Esse produto custou R$900 à vista e eu estou pagando à vista. Logo, eu tenho uma receita de 1.000, menos 900 de custo, eu tenho um lucro de 100, tá? Isso vai passar pela DRE assim, como eu falei. No fluxo de caixa, ele vai aparecer como fluxo de caixa das operações 100, basicamente, tá? Que é todo o dinheiro que está entrando, sem considerar investimentos, etc. Bom, perfeito. Uma questão é que, se você pagar a prazo, em vez de eu estar pagando 1.000 em uma vez, eu pagar esses 1.000 em 10 vezes, no mês, ele não vai estar entrando 1.000. Percebam, ele vai estar entrando. Se eu tiver que pagar o fornecedor à vista e eu estou recebendo a prazo, vai sair 900 da minha conta e vai entrar 100. Eu vou ficar com 800 negativo de caixa, eu vou ter que arrumar esse dinheiro de outro lugar. Então percebam que no resultado eu estou dando um lucro de 100, no fluxo de caixa eu estou perdendo 800. Então no fluxo de caixa é muito mais difícil blefar. Olhem muito para ele, tá? Essa é a grande dica desse vídeo. Olhem para o fluxo de caixa que ele não mente. Quando a gente olha Americanas, a gente vê uma empresa que está bastante alavancada, 3 vezes EBITDA é bastante coisa, que apresenta um EBITDA crescente, como vocês podem ver,
E aí grande parte dos analistas, investidores olham a EBITDA e dizem proxy de fluxo de caixa, mas não é. E aqui tá o segredo desse vídeo, aqui que eu quero tá o core, o coração desse vídeo, tá? Quando a gente pega e evidencia o capital ou caixa gerado nas operações líquido, a gente tá vendo que não tem nada a ver com o EBITDA. Então, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, acaba que isso é um indício muito forte de que as coisas não estão batendo, não estão se conversando, né? A gente até pode dar uma olhada no fluxo de caixa das operações, tá? Que tem crescido, mas o importante, o interessante para varejo é o fluxo de caixa líquido, porque ele considera tanto a variação dos ativos e passivos, como também o fluxo gerado pelas operações. E quando a gente olha esse fluxo de caixa líquido, ele está em menos 825 milhões, enquanto o nosso EBITDA, e aí a gente pegar 2021, ele está em mais 2 bi. Então a gente tem aí uma discrepância bastante grande, quase 3 bilhões de diferença entre um e outro, né? E o que acontece ao longo do tempo? Acontece uma montanha-russa, né? Não é isso que a gente busca. Grande parte dos investidores já sabem o que a gente procura numa empresa. Lucros constantes ou crescentes, né? Geração de caixa constante ou crescente. É isso que a gente quer numa empresa. Quando a gente olha algumas outras empresas, então é isso, tá? Um sinal grande de alerta. A companhia, ao longo do tempo, não gerou caixa de forma significativa, como vocês podem ver. Nem no fluxo de caixa operacional dela, só o operacional, só das operações, ela não gera caixa, tá? Se você for somar todo o fluxo de caixa aqui de 2009 a 2017, 2018, ela não gerou nada. E aí como é que ela se manteve, João? Bom, basicamente porque a gente tem os investidores, seus principais acionistas, injetando dinheiro. Se o dinheiro não está vindo da operação, ele tem que estar vindo de outro lugar. E isso é evidenciado pelo fluxo de caixa de financiamento. O que é esse fluxo de caixa de financiamento? Dívida, emissão de ações, etc. Então, de 2008, 2009 até 2020, a Americanas foi uma empresa que, assim, basicamente se manteve via fluxo de caixa de financiamento, tá? E quando a gente quebra, a gente vê que grande parte vem de capitalização, vem de follow-on, vem de emissão. Não é o tipo de empresa que eu gosto, tá? Bem simples e direto, sim. Prefiro empresas que distribuem dividendos para os seus acionistas e não empresas, ou seja, empresas que dão dinheiro para os seus acionistas e não empresas que pedem dinheiro dos seus acionistas, tá? Eu prefiro o contrário, é isso que a gente tem visto na Americanas, tá? Vou trazer um exemplo, o oposto, que é a VEG, tá? Eu até nem olhei os resultados da VEG antes, puxando aqui direto, que dado o desempenho da ação, e dado ser uma empresa que tem muita consistência e uma qualidade muito elevada nos seus resultados, a gente pode dar uma olhada aqui no demonstrativo do resultado do exercício, tá? No DRE, quando a gente olha a receita crescente, tá? EBITDA crescente, 5 bi, tá? De EBITDA. Lucro líquido crescente, 4 bi de lucro líquido. Quando a gente pega e olha o demonstrativo de fluxo de caixa, a gente está evidenciando a mesma coisa que a gente viu na DRE, né? Um fluxo de caixa crescente, positivo, bastante forte e robusto. Então, busquem esse tipo de empresa para se investirem. Esse tipo de empresa acaba por distribuir para os seus acionistas e não pedir dinheiro para os seus acionistas. Quando eu olho o fluxo de caixa de financiamento, a gente está vendo um fluxo de caixa negativo, ou seja, ela está pagando suas dívidas, ela está distribuindo dinheiro para o seu acionista, não o contrário. Então, é isso, busquem esse tipo de empresa. E aí, para finalizar, a gente tem o fluxo de caixa operacional crescente, constante. Se a gente for pegar de 2009 a 2019, constante. 2020 teve um salto bastante significativo, 2021 uma queda muito significativa. Essa queda, como vocês podem ver, é motivada por um aumento de estoques, possivelmente, tá? Quando a gente olha o demonstrativo de balanço, que está aqui, a gente vê um aumento de estoques muito grande, ó. Então, é esse aumento de estoque, a empresa aumentou seus estoques para conseguir crescer em 2022, vender, aumentar suas vendas em 2022. Se eu for olhar o aumento de estoque, é praticamente 3 bilhões e teve aumento de contas a receber de 1 bilhão. Né? Se a gente for olhar a diferença entre o caixa gerado nas operações e o líquido, são os 4 bilhões que dá a diferença estoque mais diferença de contas a receber. Tá? Então é isso.
Eu acho que fica bem clara a questão das Americanas sobre problemas. Americanas está num setor bastante concorrido, muito difícil de se ter vantagem competitiva e gerar valor para o acionista a longo prazo, quando a gente olha um ROI de 1%. Né? Desde 2010 eles não geram ROI superior a 2 dígitos. Então perde para a inflação a rentabilidade dessa empresa. E aí eu queria trazer para vocês, só para finalizar, um e-book que está na descrição sobre como analisar uma ação. Dá uma olhada, vale muito a pena, vocês vão conseguir pegar essas dicas, esses macetes de o que olhar e o que não olhar para não cair numa furada, tá? Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre Americanas? Segue lá no Instagram, @joão.daronco. Se inscreve no canal, deixa um like se você curtiu o conteúdo e deixa nos comentários o que você achou desse case, tá? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.